Olá, boa noite, a paz a todos. Vamos à leitura de um versículo da Palavra de Deus para a nossa reflexão. Encontramos hoje no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 14 e o versículo 14. Assim está escrito: E tornou Davi a consultar a Deus, e disse-lhe Deus: Não subirás atrás deles, mas anda em roda por detrás deles e vem a eles por defronte das amoreiras. Observamos aqui uma prática, um comportamento que era comum no relacionamento de Davi para com Deus. Nós temos ciência aqui, Davi, na comunhão, na intimidade que ele tinha com Deus, devido a uma vida de devoção, de entrega para servir a Deus, e conforme diz a palavra, Deus encontrou em Davi um homem segundo o seu coração, alguém centrado nas coisas de Deus, que estava sempre pronto a se aproximar de Deus. E Davi, por ter nele o temor a Deus, ele tinha muito cuidado. Ele não fazia nada sequer sem que antes ele tivesse uma palavra de Deus, uma resposta. E para alcançar essa resposta, esse direcionamento de Deus, ele precisava ter contato com Deus, falar com Deus. Ou seja, consultar a Deus, apresentar a situação diante de Deus e esperar qual seria a orientação de Deus para o passo seguinte. Então aqui vamos encontrar lições que são necessárias e que podem se tornar também parte da nossa vivência, para que possamos então aprender como consultar a Deus, como ter esta proximidade com Deus. Em um dos textos, um dos salmistas disse: Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Nesta aproximação que o homem, a mulher, tem para com Deus, a sua afinidade, espiritualidade e aprofundamento na comunhão e no conhecimento diante de Deus, certamente ele encontrará um caminho pelo qual ele terá o seu relacionamento com Deus. Entendemos que nem todas as pessoas relacionam-se com Deus da mesma maneira. Cada um de nós temos uma maneira própria, à luz do que diz a palavra de Deus, mas dentro da nossa condição, do comportamento, do temperamento, do caráter, da vivência, do conhecimento de Deus, da experiência que temos com Ele. Através disso, então, estas coisas vão se aperfeiçoando na nossa vida e chega um tempo em que nós teremos como uma marca na nossa vida a maneira como nos relacionamos com Deus. Aqui estamos diante de Davi. Se procurarmos na Escritura, nos livros de Reis, Crônicas, Samuel e Salmos, nós vamos encontrar uma variedade de informações com relação às experiências que Davi teve com Deus. Portanto, ele não era alguém que se amedrontava diante do problema e da situação. Ele não era tomado de surpresa. Haja vista que, quando ele ainda mocinho novo, o seu pai o enviou lá para o exército de Saul. Seus irmãos serviam no exército de Saul. E Jessé então enviou alguma coisa para Saul e também orientou a Davi que observasse como é que os irmãos dele estavam ali e voltassem para dar a notícia. E quando Davi chega naquele acampamento, ele escuta uma provocação
de um gigante chamado Golias, um homem de quase 3 metros de altura, forte, vigoroso, valente, combatente desde a sua mocidade. Já um guerreiro experimentado, ninguém parava em pé diante dele. Mas Davi, quando vai para fazer a missão que seu pai lhe havia dado, veja que o discernimento espiritual dele e a sensibilidade do seu coração, elas estavam afinadas em Deus. E ele escuta uma provocação. Quando ele escuta aquela provocação, aquilo mexe com as entranhas de Davi. Davi não olhou para o seu tamanho, não olhou se ele tinha o preparo necessário, não olhou para nada disso. O que Davi entendeu foi que aquele homem estava provocando e afrontando o Deus a quem Davi servia. E por Davi ter esta afinidade, comunhão com Deus, esta aproximação, ele não se deu por vencido. Ele disse, não, afrontar o meu Deus de maneira nenhuma. Eu vou em nome do meu Deus. E fizeram tudo para Davi se adequar ao costume, à vestimenta, os armamentos, e nada daquilo resolveu para Davi. Portanto, Davi não era comum. Ele era alguém especial para Deus, como eu sou, como você é, como cada um de nós somos. Todos nós somos especiais para Deus. Portanto, nem todos respondemos da mesma maneira e agimos da mesma maneira. Mas agimos com temor e em obediência e submissão à vontade de Deus. Então, quando quiseram fazer de Davi um soldado precipitado, porque ele não tinha passado pelos treinamentos, não tinha feito nada, não, vamos colocar a roupa de guerra de Saul nele e dar o armamento de Saul e ele vai enfrentar o Golias. Aquilo, ao invés de dar liberdade a Davi, lhe oprimiu. Ele ficou preso àquela roupa, aquele armamento, aquele peso, aquelas situações começaram a incomodar a Davi. E ele disse, não, eu vou com o que Deus me deu. Eu vou com aquilo que eu tenho experiência diante de Deus. E o que era que Davi tinha de experiente? A comunhão com Deus, a submissão e a obediência, o temor, e, portanto, uma funda e algumas pedras. Era o que Davi tinha. Mas era o suficiente para Deus, dentro da disposição e entrega que Davi tinha, de fazer dele o seu instrumento, o seu representante na terra, e derrubar e desmascarar, de uma vez por todas, aquele gigante que estava afrontando o Deus a quem Davi servia. Quando o seu Deus é afrontado, qual é a tua atitude? Você concorda? Você aceita? Ou você é como Davi, que fica indignado com aquela situação e procura confiar em Deus e ser habilitado por ele para enfrentar aquele inimigo sagaz e astuto e derrotá-lo em nome do Senhor? Deus abençoe Davi, David de Almeida. Então, Davi tinha estas peculiaridades. E aqui no texto que ele diz, tornou Davi a consultar a Deus. Davi tinha o hábito de não fazer nada sem antes consultar a Deus. Não é que não soubesse fazer. À vista humana, à estratégia humana, o homem cria planos, estratégias, meios de se desenvolver. Porém, Davi era diferente. Davi não queria fazer experimento. E se desse errado? E se ele fosse derrotado? Como é que ficaria? Alguém ia dizer, olha, aquele jovenzinho, aquele homem, aquele rei que serve a Deus, entrou numa batalha e foi derrotado. Davi prezava muito por isso. Davi não entrava numa batalha para ser derrotado. Agora, o que é que Davi tinha de diferente? Exatamente isto que hoje vamos refletir para trazer lições para a nossa vida. Então,
uma coisa que parece simples demais, mas que era a prioridade de Davi. Quando ele consultava a Deus e Deus lhe dava a resposta, olha, podia entrar quem fosse na frente de Davi. Ele não temia, ele não tinha medo, ele partia para cima. Veja que há um dos salmos, eu não recordo agora de momento, mas que ele diz que pelo meu Deus eu enfrento um exército, eu salto uma muralha. Então observa que na confiança que ele tinha em Deus e no direcionamento que Deus lhe dava, ele estava decidido a ir. Aqui, Salmo 27, o verso 2 e 3 diz assim: quando os malvados, meus adversários, meus inimigos, investiram contra mim para comer as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Veja agora a diferença de Davi. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. E ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele, em Deus, eu confiaria. No outro texto, ele diz que salta uma muralha. Veja a coragem que Davi recebia quando ele estava seguindo a orientação que Deus lhe havia dado. Deus o capacitava com força, com coragem, com intrepidez e com estratégia. Deus abençoe Miriam Santos, Deus abençoe pastor Wagner Solano. Então veja que Deus o capacitava, enchia-o de força, de estratégia e de confiança. Quando o homem tem no coração a confiança por ter uma direção de Deus, ele não fica impassível. Ele é alguém que se coloca em atividade, em movimento. Ele vai, mas vai na certeza de vitória. Ele vai vencer. E aí cumpre-se aquele cântico que Paulo deixou registrado em Romanos 8:37, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Não vamos tentar a vitória, nós já somos vencedores. Quando entramos no combate, já entramos com a certeza da vitória. Era assim que Davi entrava. Ele não via lá um guerreiro e disse: vou lutar e vou me esforçar para vencer. Vou fazer o que posso. Se perder, pelo menos eu fiz o que estava no meu alcance. Não era assim, não. Davi disse: eu vou e vou vencê-lo. E ele correu à frente daquele gigante, girou a funda, soltou a pedra, Deus dirigiu na testa, ele caiu e Davi correu. Ele disse: vem a mim, como que se eu fosse um cão. Davi disse: hoje o Senhor me dará a tua cabeça. E aconteceu assim. Agora o segredo está aqui. Por que essas coisas aconteciam com Davi? Por causa da comunhão, da afinidade e da proximidade que ele tinha com Deus. Você que talvez esteja vivendo de derrota em derrota, quando pensa que vai vencer, tem uma derrota. Quando pensa que vai avançar, está regredindo. Você está consultando a Deus antes de tomar qualquer decisão? Davi nos dá uma lição muito importante que é necessário aprendermos. Veja aqui, neste capítulo 14, no versículo de número 9 e 10. Olha o que está escrito, diz assim: e vindo os filisteus, se estenderam pelo vale de Refaim. Quer dizer, vê aquela multidão do exército e ficaram ali armados, prontos, direcionados contra Davi. O que fez Davi? Correu, fugiu, se rendeu. O que fez Davi? Tomou a decisão sem consultar a Deus? Eles estão ali, eu não posso perder tempo, não dá nem tempo de eu falar com Deus, eu vou assim mesmo. Não, muita gente vai assim e se arrebenta. Não é assim. Olha aqui, versículo 10. Então,
consultou Davi a Deus, dizendo: subirei contra os filisteus, e nas minhas mãos os entregarás? E o Senhor lhe disse: sobe, porque os entregarei nas tuas mãos. Uma consulta que ele fez a Deus. Ele apresentou o problema, que humanamente para ele era impossível de vencer. Mas ele tinha um Deus no céu que trabalhava por ele e com ele. E ele consulta a Deus. E ele diz: subirei? O Senhor vai entregar ele nas minhas mãos? O Senhor disse: sobe, porque eu os entregarei. Então, o passo seguinte que Davi estava dando em direção aos filisteus já era o passo de tomar posse. Porque a promessa da vitória ele já tinha. Deus disse: sobe, porque eu darei na tua mão. Então, quem ia resolver este problema era Deus. Ele iria colocar nas mãos de Davi a vitória. Mas Davi era o representante de Deus diante daqueles filisteus. Então, quando eles olhassem, eles iam ver Davi vindo ao encontro deles. Mas não era Davi, era Deus através de Davi. Essa é a diferença. E a marcha de Davi, o olhar de Davi, o comportamento de Davi era de que alguém já estava de posse da vitória. Ele só ia tomar posse dela, mas a vitória já estava selada nas palavras que Deus disse a ele. Esta foi a primeira vez. Ele fez isso, Deus lhe orientou, ele foi como Deus fez e tudo aconteceu. Então diz aqui: subindo, Davi os feriu e disse Davi: por minha mão Deus derrotou meus inimigos. Quem derrotou? Deus. Por quem? Pela mão de Davi. Por minha mão Deus derrotou meus inimigos como a altura das águas, pelo que chamaram o nome daquele lugar Baal Perizim. Bom, deixaram ali os seus deuses e os filisteus se tornaram. Mas numa segunda vez, Davi vai e faz uma segunda consulta a Deus. Ora, se fosse hoje, não, eu já consultei Deus uma vez, o que Deus me orientou ali serve para a vida inteira. O trato de Deus conosco não é assim. Deus não nos quer que vamos lá a Ele para pedir uma orientação e depois demos as costas para Ele e vamos viver com aquela orientação que Ele deu até o fim da vida, ignorando a Deus. Davi não ignorou a Deus. Teve a vitória? Não fui eu, foi Deus, através da minha mão. Mas quem deu a vitória foi Deus. Não foi a minha habilidade, não foi a minha esperteza, nada disso. Foi Deus. Davi tinha o cuidado de não alimentar a vanglória pessoal, a ostentação. Tudo o que acontecia, ele dizia: foi Deus, foi o Senhor. Foi por meu intermédio? Foi. Mas quem agiu foi Ele. Eu não tinha condições para isso, mas Deus me capacitou. Versículo 14 foi o que eu li para a nossa reflexão. Aqui no versículo 4 diz: então consultou Davi a Deus. No versículo 14 diz: e tornou Davi a consultar a Deus. Quer dizer, ele foi uma segunda vez consultar a Deus. Cumpriu a primeira etapa, aparece a segunda, mas ele não vai com a estratégia da primeira. Ele vai novamente consultar a Deus. E agora a direção de Deus para ele é diferente da primeira. Não, Deus falou aqui que é para me subir, é para me enfrentar, e Deus vai dar ele nas minhas mãos. Isso aqui me serve. Não preciso mais nenhuma palavra de Deus. Já está garantido. Mas observe aqui no versículo 14 e 15. Diz assim: e tornou Davi a consultar a Deus, e disse-lhe Deus: não subirás atrás deles. Não subirás atrás. Mas anda em roda e por detrás deles. E vem a eles por defronte das amoreiras. Deus aqui criou uma estratégia, que o comum
era ir atrás deles. Eles estavam fugindo, ir atrás deles. Deus deu um outro caminho, não vai atrás, vai por defronte, vai por detrás. Não é para ir atrás, mas por detrás. E vem a eles por defronte. Ao invés de você segui-lo pelas costas, você toma a direção e vem pela frente. Ele vai te ver vindo de frente. Olha a estratégia. E vem a eles por detrás da amoreira. Este era o passo que Davi tinha que dar. E quando seria o momento de agir? Bem, o momento de agir está aqui no versículo 15. Diz assim: e há de ser que, ouvindo tu um ruído de andadura pelas copas da amoreira, por cima daquela árvore da amoreira, quando você ouvir um ruído naquela direção, está dizendo assim: então sai a peleja, porque Deus haverá saído diante de ti. Quando você ouvir um ruído, você sai, porque Deus já foi na tua frente. Olha aqui, interessante. Tá vendo? Deus vai na frente, abrindo o caminho. É assim que Deus faz. Mas primeiro você fica lá. Vai acontecer? Vai. Mas observe a amoreira. O sinal de Deus vai vir de lá, por cima. Vai acontecer um ruído. Quando você ouvir o ruído, você sai. Porque Deus já está na frente. Porque Deus haverá saído diante de ti a ferir o exército dos filisteus. Quem vai ferir? Deus. Quem vai tomar posse? Davi. Versículo 16. E fez Davi como Deus lhe ordenara, obediência, submissão e prontidão. Fez como Deus lhe ordenara. Não, mas lá o Senhor falou de uma coisa e aqui é diferente, eu vou fazer igual da primeira vez. Não. Faça como Deus está lhe ordenando. Se Deus lhe ordenar em uma vez que você consultar, faça o que Deus disse. Se na segunda vez ele ordenar diferente, faça diferente. Se na terceira vez ele ordenar diferente, faça diferente. Faça sempre conforme Deus orientar. Mas nunca tome uma decisão de um enfrentamento sem antes consultar a Deus e ter de Deus uma resposta. A resposta de Deus é tudo o que precisamos. Salomão, ao escrever Provérbios, no capítulo 16, versículo 1, no capítulo 16 de Provérbios, versículo 1, está escrito: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Veja o que está escrito aqui em Isaías. Deixa-me me recordar qual é o capítulo em que Deus vai na frente. Aqui, Isaías capítulo 45, está escrito assim, referindo-se claramente a Ciro. Ciro este que Isaías já estava profetizando 150 anos aproximadamente antes de Ciro vir à existência. Ciro foi aquele imperador que abriu oportunidade no término do cativeiro babilônico para que o povo de Israel viesse a Jerusalém, reconstruir os muros, a cidade, o templo e voltar. Bem, então Isaías, Deus usou ele dizendo o seguinte: assim diz o Senhor a seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita para abater as nações diante da sua face. Eu soltarei os lombos dos reis para abrir diante dele as portas e as portas não se fecharão. O que é que Deus faz? Eu irei diante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro. O que é que Deus faz? Deus vai na frente. Quando Deus separou Moisés para liderar o povo de Israel na libertação do Egito em direção a Canaã para atravessarem por meio do deserto, o Senhor Deus foi com eles.
na peleja, o Senhor disse: parai, estai quietos e vede o livramento que hoje o Senhor vos dará. Esta peleja não é vossa, mas é minha. Deus é o general de guerra. Nunca perdeu uma batalha, nunca perderá. E quem, à semelhança de Davi, tiver este hábito, esta disciplina, este comportamento de não fazer nada sem antes consultar a Deus, será alguém que vai acumular vitórias e triunfos. Porque quem busca a orientação de Deus, recebe. E a orientação de Deus é no caminho da vitória. Então, aqui está. Por que é que hoje há tantos desencontros, há tantas derrotas, há tanta destruição, há tanto abatimento no meio do povo? Porque as pessoas tomam decisões sem consultar a Deus. Este é um pecado grave. Ignorar a Deus, abandoná-lo, fazer como o povo de Israel, na linguagem de Jeremias. Deixa eu me ver aqui, se é no capítulo 2, o que foi que aquele povo fez. Capítulo 2, versículo 13. Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. O povo chegou a um tempo em que eles acharam que já sabiam guerrear, já sabiam viver, já sabiam se movimentar, independente de Deus. E eles desprezaram a Deus, deixaram o manancial de água viva e cavaram cisternas rotas. Deixaram de seguir a orientação de Deus, de consultar a Deus, e começaram a consultar os homens, a pedir conselhos para os homens. E os homens não têm conselhos nas coisas concernentes a Deus. E muita gente está procurando expertise, alguém que demonstre uma liderança, que tenha estratégias, que seja aquele que para tudo tem uma solução, mas eles não têm. E o conselho deles é conselho de morte. Por isso que as derrotas estão aí campeando. Mas quando se vai consultar a Deus, a orientação de Deus é simples, mas é segura. E ela tem a certeza da vitória. Antes de você entrar no combate, antes de você tomar a decisão, a vitória já está assegurada. Então qual é o melhor? Buscar o conselho dos homens ou buscar o conselho de Deus? Consultar a Deus. Davi me ensina hoje, ensina você, ensina a cada um de nós, não dar um passo, não tomar nenhuma atitude sem antes consultar ao Senhor. E ao consultar a Deus, ter paciência de esperar e aceitar o que Deus vai nos orientar. Porque às vezes nós vamos consultar a Deus já com a resposta premeditada. Eu vou consultar a Deus, mas eu aceito somente que Deus me responda como eu estou pensando. Não. Você não vai manipular Deus. Deus não vai fazer conforme o seu pensamento. Deus age à maneira dele. Eu é que tenho que ficar à disposição de Deus, consultá-lo e esperar a resposta. Há momento que ele vai dizer, vai de frente. Vai agora. Há outros momentos que ele diz, espera. E não é pela frente. É por outro lado. Não é a mesma estratégia. Agora é de outra maneira. Então tudo isso nós precisamos aprender. Está registrado na Bíblia. Exemplos de quem viveram com Deus. Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo, deixa eu ver, parece que é o capítulo 15, deixa eu encontrar aqui, ele diz, porque tudo o que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela consolação e paciência das Escrituras tenhamos esperança. Capítulo 15, versículo 4. Porque tudo o que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito,
para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então veja aqui, consultar a Deus vai criar esperança, expectativa e vai dar a nós a convicção da vitória que Deus vai nos dar. É Deus que nos dá a vitória. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu e você somos chamados para sermos vitoriosos. Mas não esqueça, não tome nenhuma ação sem consultar a Deus. Davi consultava a Deus. Eu preciso consultar a Deus. Você precisa consultar a Deus. Nós precisamos consultar a Deus e seguir à risca o que Deus nos orientar. Que este seja o nosso caminhar. Que o Senhor possa nos conduzir a viver desta maneira, na sensibilidade espiritual, o discernimento apurado para ouvir a voz de Deus, seja no sussurrar, seja no soprar de um vento, seja no balançar de uma árvore. Deus tem os seus meios. Para Davi, Deus disse, quando você ver o ruído por cima da amoreira, sobe, porque eu já saí na frente. Você pode aprender isto com Deus. Deus abençoe, pastor Ivan Barbosa. Então aqui está. E tornou Davi a consultar a Deus e disse-lhe Deus. Então Davi consultava e Deus respondia. Davi estava submisso e dedicado a cumprir cada detalhe do que Deus lhe dava. Para Golias, a estratégia de Deus para Davi foi a funda com uma única pedra. Ele pegou 5, mas não precisou. Uma única. Davi só competia a ele pôr a pedra na funda e girar e soltar. Quem ia dirigir a pedra no objetivo era Deus. E foi o que Deus fez. O homem todo aparamentado, todo protegido, mas aqui estava desprotegido. E a pedra pegou aqui. E ele não caiu para trás, ele caiu para a frente. Davi correu e cortou-lhe a cabeça. Foi a vitória que Deus lhe deu. Aqui, na primeira consulta que Davi fez, no versículo 10, subirei contra os filisteus, o Senhor vai entregar ele nas minhas mãos. Deus disse, sobe, porque eu entregarei na sua mão. Davi foi, Deus lhe entregou. Ele disse, por minha mão, Deus derrotou os meus inimigos. No versículo 14, já foi diferente. Tornou Davi consultar a Deus e Deus disse, não subirás atrás. Não vai por trás, mas vai por defronte e vem pela frente. Só que, quando chegar defronte, não venha direto para o combate. Espera ouvir o ruído por cima da copa das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um ruído de andadura pelas copas das amoreiras, então saia a peleja, porque Deus haverá saído diante de ti a ferir o exército dos filisteus. E veja a obediência de Davi. E fez Davi como Deus lhe ordenara. Será que eu e você, cada um de nós, estamos consultando a Deus? Deus está dando a estratégia, o direcionamento, e nós estamos cumprindo à risca o que Deus está nos orientando? Ou nós mudamos o propósito por nossa conta? E ao invés da vitória, amargamos profundas derrotas. Deus não nos quer levar de derrota em derrota, mas Ele quer nos conduzir de triunfo em triunfo. Então, para isto, consulte a Deus, escute a orientação de Deus e faça como Deus lhe orientar. E depois de tudo feito, volte-se e dê o crédito a Deus, o tributo a Ele, porque quem vence é Ele, quem guerreia é Ele, quem peleja é Ele. E Ele pega esta vitória, coloca na minha mão, coloca na sua mão, e nós glorificamos a Deus. Reflita sobre isto, e a partir de hoje, passe a consultar a Deus regularmente na sua vivência com Ele. Querendo Deus,
Amanhã retornaremos.